Olá, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach da Story by Sil Curiati, e essa série de vídeos, What is Your Story? É para conversar com as autoras dos livros. Uma sobe e puxa a outra, volume 1 e 2. O volume 1 é esse aqui, o volume 2, capa cor de laranja, está no forno, mas você já consegue comprar pela pré-venda no canal da Literari, acho que é literari.com.br, mas se não for eu corrijo. Mas se você procurar Literari Editora Internacional, você encontra. Está em português, falei internacional, mas está em português. Esse é o volume 1. O volume 2 traz essa que vos fala como coautora e a minha convidada de hoje, Ana Paula Zamper, a Ana Zamper. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Sil. Um prazer estar aqui e prazer estar na parceria também como coautoras, né? Né? Eu tô achando muito bacana isso. Todas as minhas coautoras, bom, os dois livros estão incríveis. Só tem mulher bacana contando história muito legal e a história da Ana já começa lá para cima de um jeito que vocês vão adorar. Eu vou querer ler um trechinho. Antes de tudo, eu vou ler a bio da Ana e se você gostar desse conteúdo, curte aqui, assina o canal e compartilhe o vídeo. Depois de mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia, passando pelas áreas de vendas, marketing, sistemas, operações e terminando como VP para a América Latina da IBM, Ana Zamper decidiu abandonar o sobrenome corporativo. Em junho de 2022, ela ingressou na Sampo Escola de Negócios como diretora do programa executivo Leading Digital Reinvention. Bacharel em análise de sistema pela PUC de Campinas, tem em sua formação cursos de prestígio, como o ABPW, na Sampo Escola de Negócios, um pós-MBA pela Kellogg University, um MBA executivo pela FDC, o curso Executive Education for Supervisory Board na ESMT de Berlim e o Leading Innovation Boards na Tel Aviv University. Hoje, Ana atua como conselheira de administração do IBEF São Paulo e também como conselheira consultiva nas ONGs SAS Brasil e Instituto Ser Mais. Em março de 2023, Ana fundou a Baia Z, onde irá usar a sua expertise para deixar uma marca na trajetória profissional das pessoas que, como ela, buscam se reinventar. Seu novo momento é o resultado de um longo aprendizado, de que não se faz inovação sem pessoas. Elas são o centro de tudo. Eu adorei que você está com um negócio recém-nascido aqui, né? Que gostoso. Nossa, para mim foi assim, um ano de super aprendizado, porque eu costumo brincar, Sil, que fiquei 31 anos num cativeiro. Mas não no mau sentido, entendeu? Mas assim, eu adorava trabalhar na IBM, eu adorei cada dia dos meus 31 anos. Eu sempre fui trabalhar motivada, assim, óbvio que tiveram dias melhores, dias piores, mas eu não tenho o que falar de ruim desse meu tempo no mundo corporativo. Eu gostava, era uma coisa que, assim, era feita para mim, né? Eu me encaixava naquilo, eu me via naquilo. Era minha vida aquilo. De repente, me deu assim, há uns 5 anos atrás, eu acho que veio a crise dos 50, né? Os 50 vieram com tudo. Na minha vida, assim, tem mulheres que falam, os 50 anos não foram marcantes. Para mim, foram. Não a idade em si, mas o que ela trouxe, o pacote que ela trouxe. E uma das coisas que ela trouxe foi a questão de começar a me questionar sobre o que eu fazia. Tem propósito, embora eu estivesse feliz, mas será que eu poderia estar mais feliz? Será que eu poderia conhecer outras coisas? E aí eu entrei numa espiral de achar que eu estava emburrecendo. E eu comecei a ficar meio que pirada nessa coisa de que eu estou emburrecendo, eu estou emburrecendo, eu estou emburrecendo. Fui fazer esse curso na BPW, que é um curso de conselheiras para conselheiras mulheres. Na época em que eu fui na Sampo a pesquisar sobre o curso, eles estavam recém trazendo o curso para o Brasil. Fui fazer o curso e aí foi assim, aí foi que me despertou essa coisa do realmente eu estou emburrecendo. Eu encontrei mulheres e aí começou também esse meu descobrimento desse mundo muito mais feminino do que o mundo que até então eu habitava, né? Mulheres na turma incríveis, de mundos totalmente diferentes, e eu parei e comecei a pensar, meu Deus, existe um mundo em que parece que eu estou fora, parecia que era um trem passando e eu não entrava, eu estava fora como espectadora na estação. E aí eu decidi fazer um plano realmente de saída do mundo corporativo,
e foi uma saída super bem sucedida, tanto para a IBM quanto para mim. Fizemos a 4 mãos, muito bem planejado. O timing foi o timing que era para ser. E aí eu comecei, passei um tempo, para ser bem sincera, não queria trabalhar, não queria fazer nada. Quando eu, né, saí do mundo corporativo, eu achei que eu ia ficar em casa. Justo. Justo, né? Mas não foi bem isso. A minha cabeça sempre foi muito ruidosa, sabe? Mas sempre pensando, sempre pensando. E aí eu decidi que eu queria estruturar essa questão de mentorias, estruturar essa questão de conversas e de acompanhamentos para mulheres em transição de carreira que quisessem entrar em conselho. Aqui tem vários cursos, né, que a gente transita e entre eles, formação de conselhos principalmente para terceiro setor, e agora o tão falado letramento digital. Eu prefiro inteligência digital do que o letramento, mas é nessa área. Então eu decidi criar a empresa, registrei a empresa, que você falou, nasceu o filho, né? Não sabia que me daria tanto trabalho, mas foi um desafio para mim aprender tudo isso, né? Registrar a marca, olhar logo para ver se não tinha, enfim, tudo feito, tudo bonitinho. E agora eu estou curtindo essa fase de você trabalhar no seu portfólio, trabalhar no branding, trabalhar na comunicação. Está sendo muito interessante, e muito desafiador para mim. Parabéns, isso é uma delícia, é uma fase muito gostosa e é muito bom quando a gente toma essa decisão e faz acontecer, né? As 2 vezes que eu saí do mundo corporativo e fui tocar a minha vida, aconteceu já lá atrás e aconteceu agora de novo. A minha sensação é de respiro, de falar: olha como o mundo é lindo, olha quanta coisa legal que está acontecendo, e eu não estava vendo nada disso. Foi assim que você sentiu esse emburrecer ou era diferente? Não, é exatamente assim. E veio junto, é o que você falou, eu tenho muita sorte de poder ter trabalhado 31 anos numa empresa super inovadora de tecnologia, ou seja, me deu uma formação incrível, conheci o mundo, conheci várias culturas, me letrou realmente em tecnologia. Eu sou formada em análise de sistemas, mas a IBM foi quem me refinou, né, nesse mundo. Mas os problemas são mais dos mesmos, né? As pessoas, embora diferentes, trazem aquele pensamento dentro do mesmo modelo, né? E aí, quando você sai, eu me lembro na sala de aula, conversar com uma moça que era CFO de uma empresa de bens de consumo, ou seja, nada a ver com o mercado que eu trabalhava. Meu Deus, outra moça que era diretora de risco de um banco. Você fala, nossa senhora, é outro mundo, PwC, outro mundo, Ernest Young, outro mundo. Então, me abriu muito esse mundo. E a outra coisa que também me abriu muito eu diria que os olhos, o pensamento e a forma como eu enxergo o mundo são esses projetos sociais onde eu sou voluntário. Um é de educação e o outro é de medicina. Então, te dá uma visão de mundo, eu acho que muito mais poderosa. E você poder, eu tenho que estudar um pouco sobre educação, estudar um pouco sobre medicina agora, para poder até fazer bonito nas reuniões, poder realmente aportar valor. Mas essas coisas também eu acho que me despertaram, além do conhecimento, abriram portas do meu coração que talvez eu nem soubesse que existiam. 31 anos de IBM, 31 anos na mesma empresa. É muito difícil ver isso. A IBM é uma empresa que tem um turnover baixo em geral, as pessoas ficam, mesmo é uma retenção boa, ou você é uma carta completamente diferente do baralho lá? Como foi isso? Eu acho que são gerações, né? A minha geração é uma geração longeva que entrou apostando no long run, né? Apostando em fazer carreira, em se desenvolver. Eu vejo a geração, por exemplo, dos meus sobrinhos agora, na cabeça deles é quase que inaceitável desenhar uma carreira do jeito que eu desenhei, né? Mas eu acho que é uma questão de geração. Eu via funcionários meus, ou colaboradores, ou parceiros mais novos do que eu, já vem com uma outra mentalidade. Eu fui criada com este conceito de carreira, mas a IBM me cativou nisso também, porque a IBM gigante e a gente mudava de área. Então, a cada 2, 3 ou 4 anos, a gente mudava de área. A cada mudança de área era praticamente começar numa empresa nova.
Eu iniciei na IBM como estagiária na fábrica em Campinas, então na fábrica mesmo, onde a IBM fabricava computadores na época, fabricava em 90, pedi demissão, porque eu queria ser contratada e a IBM não estava contratando, pedi demissão, vim trabalhar no Banco Itaú, e veja como o mundo dá voltas, né? Com inteligência artificial, em 90. Gente, Pensa, programando os primeiros caixas eletrônicos do banco. Era um negócio, assim, parecia que eu trabalhava na NASA, que, aliás, é meu sonho, que eu escrevo no livro, né? Um dos meus grandes sonhos era trabalhar na NASA, desde pequena. Mais próximo que eu cheguei da NASA são os caixas eletrônicos do Itaú, talvez, né? Essa programação aí. Mas, e aí, depois eu voltei para a IBM. Mas a cada mudança de área te dava um refresh. Por exemplo, eu fui a diretora do banco IBM. Imagina, uma pessoa que vem de tecnologia liderar um banco registrado e governado pelo modelo de compliance do Banco Central aqui do Brasil. Eu liderava isso. Eu era estatutária do banco dentro da IBM. Esse banco fornecia linhas de crédito para empresas que compravam produtos da IBM. Lá fui eu aprender sobre matemática financeira, conceitos de leasing, porque eu também ganhei um assento na Associação Brasileira de Empresas de Leasing. Eu fui participar da diretoria, porque nós éramos relevantes como banco. Então, tem que aprender, porque senão não vai fazer feio, né? Então, você vê, a cada mudança era uma empresa nova. é Então, isso me verdade. motivou muito. E você me contando, eu fiquei pensando o quanto a sua identidade pode ter se confundido com a identidade da IBM ou não. Você tem algum pensamento sobre isso, Ana? Adoraria ouvir. Olha, Sil, eu acho que se confundiu durante 25 anos com a maior certeza. Eu não tinha uma identidade própria e eu não pensava que eu tinha que ter e eu nem pensava que eu queria ter. Para mim era normal, era a minha vida, a vida da IBM, e assim funcionava. Quando eu comecei a ter esses questionamentos sobre o que pesava mais, propósito, o valor que eu trazia, aprendizado, enfim, quando eu comecei a ter esses questionamentos, eu comecei a desenvolver o meu espaço, Ana. Comecei a, por exemplo, frequentar mais coisas que eu também não me preocupava muito, eventos, comecei a buscar mais pessoas fora do meu dia a dia para me apresentar, para conversar, comecei a participar de um conselho consultivo até antes de sair da IBM, comecei a fazer cursos, então eu comecei a formar meio que a minha agenda de Ana Zamper, né? Na IBM eu era Zamper, e quando eu saí, eu voltei a ser Ana Zamper, né? Meu nome é Ana Paula, mas eu acho que fica mais fácil o Ana Zamper, é mais curto, mas como o teu, né? Se o Curiate é mais fácil, as É mais pessoas rápido. gravam. Mais rápido. Então, eu voltei com o Ana da minha vida pessoal, digamos assim. De tal maneira que quando eu saí da IBM, e como foi uma saída muito planejada, eu não tive aquele vazio, sabe? De dizer, meu Deus, morri, E né? agora, quem sou eu? E agora quem sou eu? Não, eu estava muito tranquila, muito bem encaminhada. Ai, que bom. E isso é uma coisa que eu falo para as mulheres que me procuram. Eu acho que esse é um ponto-chave. A gente tem que criar o seu caminho. Essa tua pergunta é bárbara, porque a gente tem que trabalhar no nosso caminho, no nosso espaço, no nosso modelo, em todo momento. Mas Isso. a gente nunca para pensar. Para mim, uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sei se você sentiu isso quando saiu do mundo corporativo. Logo depois de eu sair do mundo corporativo, eu fui num evento aqui, um evento para conselheiros. Cheguei no evento, quem é você? Ana Paula Zamper. Empresa. Não tem empresa. Nome da sua empresa, moça, na recepção. Olha, eu sou conselheira de mais de um projeto social. Qual que eu ponho? Não, aqui é nome da empresa que você representa. Eu sou conselheira independente, eu não represento nenhuma empresa. Então, isso é uma coisa que, embora a gente, na minha visão, isso está mudando, mas ainda a questão do sobrenome corporativo pesa, e por isso é muito importante a gente lembrar que a nossa marca somos nós. Isso. Construir a nossa marca é o maior
legado que a gente tem que deixar e o maior esforço que a gente tem que fazer durante a nossa carreira. Acredito que a gente acaba trabalhando nas coisas que nos curam, de alguma forma. E a minha empresa faz justamente isso, ajuda mulheres com seu personal branding, ajuda mulheres a não se perderem na identidade que elas acham que não têm, ou na identidade fragmentada por assédios, por histórias que foram não lineares e tudo mais. Então, no fim das contas, cedo eu percebi que minha empresa era eu. Então, qual é a sua empresa? É a Silcuriate, mesmo que ela não exista ainda. E agora passou a ser Story. Mas você está coberta de razão, porque é uma coisa que perguntam, né? Da onde? O que você faz? Da onde você é? E em algumas culturas, particularmente, né? Então, o paulista e o paulistano, no geral, é muito assim. Aqui, Nova York, é muito assim. A identidade está ali misturada com trabalho, é tudo uma coisa só. E que tá tudo bem, né? Você fala, eu acho, um trecho no seu livro, você fala sobre não tem vida pessoal e vida profissional, tem vida. A vida é uma só. E é fato, a vida é uma só. Agora, quem você escolhe ser nessa vida, né? Você vai ser sempre só essa profissional? Tem tantas outras personas que a gente é e a gente acaba não usando, né? Porque a profissional domina tanto e porque a profissional dá o prestígio, dá o título, te dá o crachá para entrar no evento, né? Eu acho que a profissional te dá essa questão de... durante o meu tempo de profissional, digamos assim, né, corporativo, eu me lembro, eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, eu gosto de trabalhar num ambiente leve, eu gosto de me divertir, eu gosto de falar com as pessoas, eu nunca fui uma pessoa muito formal, no sentido de, para falar comigo, precisa marcar a hora. Não, minha sala sempre teve porta aberta, e depois, no final, a gente trabalhava em ambiente aberto na IBM, então eu sempre fui muito pró-gente, e eu sempre fui partidária de que, para você fazer bem o trabalho de liderança, você tinha que sentar na cadeira dos seus liderados. Então, eu mudava de área, eu sentava e aprendia o detalhe do trabalho, né? Eu acho que é isso que nos move. E aí, essa construção de você entender que esse seu lado, o seu DNA, né, o seu modelo, é algo que pode ser usado no ambiente de trabalho de uma forma positiva, me custou muito. Eu não era solta, eu era uma pessoa travada no ambiente de trabalho. Eu era uma pessoa fora e outra pessoa dentro da IBM. Parecia que eu passava eu até brincava, passava o crachá na catraca, parece que, né, mudou a chave. É o Severance, o seriado. É, e isso depois, assim, a maturidade foi me libertando disso. E no final, eu até escrevo isso no livro, né? Eu passei a ser mais eu passei a ser mais solta, a falar as coisas que eu achava, e, obviamente cuidando da forma dentro do ambiente profissional, Claro. mas essa coisa de você ser fiel a mim mesma, né? Tomou muito meu tempo. Eu acho que eu poderia ter sido mais feliz, talvez mais até do que eu fui, se eu tivesse me soltado antes. Eu compartilho da sua opinião, mas eu acho que a gente não tinha muito como, né? A gente tem uma diferença pequena de idade, então é meio que a mesma geração. A gente somos mulheres no mundo corporativo dos anos 90. Como dá para você ser você mesma? Né? São histórias de assédio, são histórias de discriminação, são histórias de desrespeito, de não escuta. Como você pode ser você mesma? Eu fui eu mesma na minha inocência, logo que eu entrei em algumas empresas, eu paguei um preço, eu escutei coisas que eu não queria ter escutado. E eu tive que mudar meu jeito, eu tive que mudar meu jeito de me vestir em algumas situações, eu tive que mudar meu jeito de falar. Você sorri muito. Pessoas que sorriem muito não parece que estão com um problema sério para resolver, ninguém vai te levar a sério. Então é muito complicado quando a gente começa a ouvir histórias de pessoas, né, na nossa faixa etária que vieram do mundo corporativo. A gente raramente escuta alguém que fala: eu desde o começo eu fui eu mesma, eu me encontrei, cheguei e sou eu mesma desde então, e hoje eu sou mais forte ainda. Não, é sempre uma história de descoberta depois de anos. Sempre. E é engraçado você falar isso até da vestimenta, né? Assim, o ano passado, quando eu saí da IBM, eu doei as minhas roupas corporativas, né, para uma ONG.
até conectada, na verdade, é um braço do Mulheres do Brasil, que recolhe roupas para doar para mulheres que entram no mercado de trabalho e precisam desse apoio. Olha que legal. Então, sacos e sacos de roupa. E aí eu chamei a Ana Vaz, do nosso grupo, eu falei, Ana, eu preciso de uma ajuda, porque agora eu acabei com meu guarda-roupa corporativo, e a Ana ficou me provocando, o que que você usa? Eu me descobri até nessa questão da forma de se vestir, na forma de se comunicar, como essa questão, quando você se encontra com você mesmo, né? Como você muda até isso. Então, eu já vinha nesse caminho, mas o fato de eu realmente mudar a minha história, digamos assim, me fez revisar até a vestimenta. Eu adorei isso que você falou sobre a roupa, a sua mudança e como você se sente depois disso. Me veio em mente uma coisa da Disney, que eu adorava Cinderela quando eu era pequena, né? E a gata borralheira virando Cinderela, a fada madrinha usa a varinha fazendo assim, ela roda, roda, roda e muda de roupa, e ela tá ali, e ela parece que se encontra naquele momento, né? Que ela mudou de roupa. E eu estou trazendo isso porque o seu livro, o seu capítulo no livro me influenciou e eu queria ler um trecho para a gente comentar, porque é muito legal. Janeiro de 2018, 5 horas da manhã. Estava escuro e frio, e muito frio. Com mais 4 amigas, todas vestidas de Mulher Maravilha, eu nem acreditava que estava na linha de largada para correr 5 quilômetros dentro dos parques da Disney para celebrar meus 50 anos. Vou cortar aqui. E aí eu vou descer aqui mais um pouco. É claro que aos 50 anos o corpo já não está em plena sintonia com a cabeça. E enquanto um quer correr a maratona, o outro quer ficar no sofá maratonando uma série. A gente aprende a entender que é o que tem para hoje, sem maiores conflitos e expectativas, mas não sem sonhar e lutar. Por isso, no ano seguinte, em janeiro de 2019, comemorei meu aniversário de 51 anos correndo a meia maratona da Disney. Desfrutei cada minuto da experiência e chorei como criança de tanta emoção ao completar a prova. Terminei aquele ano correndo a São Silvestre, prova que para mim foi bem dura, devido ao calor e às muitas subidas. Mas no final de tudo, a dor é temporária e a satisfação é eterna. Aprendi na corrida que ninguém compete com ninguém. Nós competimos com nós mesmos, superamos nossos próprios limites e nossa força de vontade. Nota importante: não sou atleta, fiz essas provas em busca de superação, realização e felicidade. Essas foram as comemorações dos meus 50, 51 e 52 anos de idade. Eu amei esse seu. É meio que o início da história da Ana nesse capítulo dela, e eu gostei por tantas razões. Eu gostei pela diversão de estar com amigas celebrando seu aniversário de 50, fantasiada para uma corrida num parque. A Disney é muito representativa para mim. Quando eu morava em Miami, me separei do meu casamento lá e fui voltar para o Brasil. Eu também aluguei um carro e levei meus melhores amigos para a Disney para passar um dia e desci em montanha-russa e tal. Então a Disney ela representa muita liberação para mim e o contato com a criança interior. É tipo, essa sou eu, contato com a minha essência. Incrível a sua história de superação de 5 quilômetros num ano, meia maratona no outro e São Silvestre no seguinte, então, ou no final do ano. Então, achei incrível na idade que você está, e aí com todos os aspectos da menopausa que você conta aqui. E adorei esse aprendizado, que ninguém compete com ninguém, nós competimos com nós mesmos, porque é tão verdade, e a gente vive se comparando com todo mundo, principalmente mulher, que a gente foi criada sendo comparada, então a gente não sabe fazer diferente. Conta tudo isso um pouco para mim. Eu sei, não é nem uma pergunta, são comentários longos, mas eu adoraria te ouvir. Esse negócio da corrida dos 50 anos foi assim, foi épico para mim, para ser sincera. Eu tinha essa ideia de 50 anos, eu ia comemorar com. Eu adoro fazer festa de aniversário, adoro. Minha irmã até brinca que eu não faço uma, eu faço duas ou três, eu adoro. E aí, 50 anos, eu tinha dito no início do ano para essas minhas amigas que nós íamos para a Disney. Ponto. Passa o tempo, eu decidi inscrevê-las, a mim e a elas, na corrida de 5 e de 10 quilômetros. Uma das minhas amigas é atleta maratonista, agora tá treinando para ser triatleta, inclusive, corre, sim,
é uma vergonha até o que ela corre muito bem, as outras 4, 0. Mas eu decidi que nós íamos aproveitar, então mandei fazer as roupas, as roupas eram espetaculares, e não só as roupas para as corridas, as roupas para irmos nos parques todos os dias, nós somos uniformizadas, porque afinal de contas eram Amor. meus 50 anos, então nós fomos assim, foi uma curtição. Uma semana antes da gente ir para a viagem de 50 anos, eu quebrei um dedo do pé, e aí ficou naquela, o que vai fazer? Eu falei, bom, eu vou viajar de qualquer jeito, fui com Robofoot, tênis, Crocs, e aí as minhas amigas me ajudavam comprando meias na Disney, nas lojas da Disney, para eu entrar no clima de Crocs. A corrida, nenhuma de nós, fora essa atleta, corria, mas foi uma coisa de, é o que você falou, resgatar o eu, né? Resgatar a criança. Nós corremos, cada uma no seu ritmo, cada uma da forma que quis, fazia um frio absurdo, e foi muito gostoso, porque cada uma de nós se realizou de uma maneira diferente. Cada uma de nós teve um tipo de corrida, porque para cada uma de nós a corrida representou algo diferente. Que legal. Então, foi uma viagem que fica no meu coração para sempre. E aí, quando eu voltei, eu decidi que eu queria correr. E eu entrei numa escola de corrida, né, num grupo de treino de corrida, comecei a treinar, e na metade do ano eu disse para o treinador, eu falei, eu gostaria muito de correr meia maratona da Disney, porque na Disney é uma coisa que é um pouco mais relax, é um pouco É, mais fun, é um pouco mais, né? E ele falou, vamos, eu vou treinar você para ir. Treinamos pesado, e aí eu entrei no ritmo de atleta, acordava cedo, ia na USP nos finais de semana treinar, e fazia fisioterapia, de postural, inclusive, faltando um pouco menos de um mês para ir, eu machuquei o joelho, mas aí eu fiz super, eu me senti atleta, que eu tinha o treinador de um lado, o fisioterapeuta do outro, o nutricionista do outro, fui assim, pacote atleta master, né? se o E Ronaldo no curou dia o da dele, por que eu não vou curar o meu, né? Nossa, eu fui assim, atleta master, sabendo que o meu tempo seria péssimo, mas para mim era atleta master. Na véspera da corrida, eu ia sozinha, né? Eu fui com os meus sobrinhos para a Disney nesse ano, os dois ficaram dormindo, 3 horas da manhã eu toco o despertador para ir na corrida. Eu falei, não vou. Me deu um negócio assim, eu falei, não vou conseguir, não vou conseguir acabar, meu joelho vai piorar. E aí o treinador me mandou uma mensagem, falou, pode descer, já pode descer, tipo, né? E ele era bem, pode descer. Rígido. Então, peguei o ônibus e foi só entrar no ônibus que eu já nem esqueci tudo, né? Esqueci a dor, esqueci tudo e vamos embora, vamos correr. Meu tempo foi péssimo, obviamente, mas eu terminei a corrida dentro do limite estabelecido para os corredores. E quando cruzou a linha de chegada, para mim foi um negócio, assim, uma emoção inexplicável. O fato de eu ter conseguido terminar os 21 quilômetros, o fato de eu ter me superado, eu nunca fiz nada de esportes, nunca. Fazia uma academia aqui e outra, mas eu nunca fiz nada sério nesse sentido. O fato de eu ter curtido, eu parei para tirar foto com todos os bichos durante a Que corrida, delícia. então assim, eu curti. E aí, isso para mim foi uma amostra de que se eu quisesse me dedicar a alguma coisa, se eu realmente quisesse fazer alguma coisa, eu poderia, o poder estava em mim. Óbvio que eu tive apoio, eu tive o coach, eu tive o treinador, mas o grande poder era eu mesma, né? Aquela coisa de 3 horas da manhã eu vou desistir. Eu não desisti por Isso. mim. Óbvio que ele teve um papel importante, mas isso para mim foi uma grande lição. É que se eu quiser alguma coisa, o poder está dentro de mim, O a poder de escolha está dentro. desistir e de continuar. É louco. E depois, quando terminou, para mim foi uma coisa de uma superação. Eu me senti assim, eu posso tudo, eu posso qualquer coisa. Me dê um desafio que eu vou atrás, me dê um desafio que eu vou trabalhar para para ultrapassar esse desafio. E eu trouxe isso também para minha vida profissional. Então, isso me deu um gás, eu acho, e essas coisas também me motivaram se eu quero mudar, se eu quero ter uma outra carreira, uma outra trajetória, eu tenho que começar, só depende de mim. Isso. Então, isso para mim foi muito significativo.
E nesse ano eu terminei correndo a São Silvestre, foi bem difícil, uma corrida Imagino. muito difícil. Para mim foi, assim, absurdamente difícil. E fui também, assim, no espírito de eu vou para curtir, curti, foi, assim, terminei morrendo, mas curti. Mas é aquela coisa, eu terminei essas provas pensando, eu posso tudo. Então, hoje, quando eu tenho algo que eu falo, ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir, eu tento lembrar um pouco do que aquilo me fez sentir. E isso ficou estampado, sabe, para mim. Isso é um excelente Eu recurso. notei. Notei lendo o seu capítulo que você tem toda essa força, essa motivação, essa superação, só que de vez em quando você mostra quebras e autossabotagem, do tipo, não vou conseguir, tive um ataque histérico, nervoso no escritório do meu chefe, etc. E todas nós temos, a gente se autossabota muito mais do que a gente pensa. É o tempo todo pequenos atos de autossabotagem. Eu imagino e aí você me diz se é verdade ou não, que a sua superação física esteja te ajudando nesse aspecto também mentalmente ou não? Eu confesso que eu dei uma relaxada. Depois da pandemia, eu dei uma relaxada. Eu estava bem melhor. Enfim, estava até fazendo luta, sabe? Personal fight, estava me achando. Eu dei uma relaxada, mas sim me ajuda. E uma coisa que tem me ajudado muito agora é eu me lançar a fazer coisas que não estão dentro da minha zona de conforto. Então, eu estou me provocando a me soltar a lista das minhas primeiras vezes tá grande. Me fala da menopausa, o que acontece na sua cabeça? A cabeça acaba pegando para muita gente, principalmente mulheres que estão se reinventando nessa idade, se falando, e agora? Eu vou conseguir? Não vou. Você passa por isso? Então, na minha cabeça funcionou diferente. Na minha cabeça funcionou do tipo, a maturidade liberta. Eu falo o que vem na cabeça, eu falo o que eu penso. Eu ainda sou ruim de falar nãos, mas eu acho que eu melhorei também com a maturidade. Muito bem. Estou muito mais seletiva na questão de até pessoas. Ah, então, isso a menopausa me trouxe, por incrível que pareça. Acho que foi combinado a maturidade com a menopausa. Uma coisa que a maturidade me trouxe pós-menopausa foi falar tranquilamente sobre a menopausa. Quando eu entrei na menopausa, eu tinha vergonha de falar sobre a menopausa. Tinha muita vergonha. E eu trabalhava num ambiente masculino, Sim. né? Embora a IBM tivesse muitas mulheres, o percentual de mulheres era um percentual bom, comparado até com o mercado, mas ainda era muito mais homens que mulheres, E né? não se falava É, sobre o assunto, né? Vamos combinar que isso é uma coisa que tem começado a ser conversada, mas não é também, não é que a informação está aí, que todo mundo conversa abertamente, não é. não, e eu acho que a gente não falava entre nós também, né? Entre as Isso. mulheres. Uhum. Eu me lembro de conversar com as minhas amigas, né? Assim, uma Tabu. parte das minhas amigas, a gente tem a mesma idade, algumas são mais novas, mas eu me lembro de falar. Uhum. Então, assim, eu acho que essa coisa, a libertação de você poder falar, de você discutir sobre que tipo de hormônio você está tomando, reposição hormonal você faz ou não, terapias alternativas, me dá uma dica. Essas coisas eu acho que te dão uma zona de conforto, um acolhimento, né? Enfim, no próprio ambiente de trabalho na IBM. Eu conto até no livro, assim, eu sofri no começo da menopausa. Esses fogachos, os calores, eu sofria. E eu, assim, não tinha como esconder, não tem como esconder. Você está numa reunião, de repente, vuft, é aquele vulcão, não tem como esconder. E as pessoas olhavam do tipo, o que está acontecendo com ela, né? Eu me lembro numa reunião que uma pessoa até falou: Você está com taquicardia? Está com alguma coisa? Não, não estou com nada, eu estou com o calor da menopausa. Então, mas eu acho que as mulheres vêm enfrentando isso de uma forma melhor e, graças a Deus, a gente tem hoje várias terapias, vários tratamentos, ambientes para poder discutir. Isso. Eu, por exemplo, vou numa ginecologista hoje que ela é gineco e endócrino e só trata mulheres, segundo ela, na melhor etapa. Eu queria falar um pouco do livro, Ana. Foi o seu primeiro livro, Sobe e Puxa, ou você escreveu antes já? Então, eu escrevi um capítulo para um outro livro que não foi publicado ainda, mas são teorias diferentes. Um é mais focado na tecnologia, mulheres na tecnologia, e o outro é mas eu curti tanto isso. Na verdade, eu já venho nesse pensamento da escrita há um tempo.
que é como eu te comecei, minha cabeça é muito ruidosa, né? E enquanto eu trabalhava no ambiente corporativo, esse ruído, eu acho que eu acalmava esse ruído nas reuniões e tal, o dia inteiro com as pessoas, e sozinha agora, o ruído continua. Então, eu comecei a escrever várias coisas. Eu estou estruturando um blog, porque eu tenho muitas ideias, a minha cabeça não para de pensar, então eu vou colocar tudo isso num blog, eu já estou estruturando. Tenho escrito alguns artigos para o LinkedIn, eu estou encantada com esse novo mundo, né? Fui para o SXSW, voltei com um caminhão de coisas para escrever. A Joyce Pascovitch estava com a gente no grupo e ela me ajudou, me deu vários coaches de como começar e tudo, revisou um artigo, então já me deixou um pouco mais tranquila. Então, assim, vou escrever com mais afinco o blog, e as pessoas me perguntam, mas você vai escrever para quê o blog? Para mim. É muito Isso. mais para mim, ou seja, é muito mais para mim. Quem quiser ler, deixar um comentário, curtir, dar feedback, eu vou ficar muito feliz, muito agradecida, mas é muito mais para mim. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de falar. Ana, o que que você gostaria que os leitores sentissem ao ler o seu capítulo? Se você me permitir, eu vou ler um pedacinho, Eu te um permito, trecho que eu acho que eu respondo exatamente isso que você me pergunta, por né? favor. Meio século de vida me fez olhar adiante com anseio e empolgação. Comecei a me questionar se mais importante que ter dinheiro seria ter tempo, mais importante que ter status, tranquilidade, e mais que ter poder, ter propósito. Então, e também percebi, aqui pulo um pedaço, percebi que a idade não é barreira para aprender coisas novas. E compreendi que não existe vida pessoal e vida profissional. Existe apenas uma vida e me joguei para fazer dessa última vida uma vida melhor. Então, eu acho que esse é um ponto importante, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito e como é que legado você vai deixar? Eu encontrei o meu propósito nos projetos sociais, nos quais eu trabalho, e isso foi um dos gatilhos também para eu decidir mudar, né, do mundo corporativo para ter mais tempo para me dedicar a projetos sociais, e você poder desempenhar atividades que podem impactar a vida de tantas pessoas e ao mesmo tempo aprender, amadurecer e renovar as suas próprias energias. Então, acho que esses são meus próximos passos, e seguir esse caminho que eu estou trilhando aí com cada vez mais energia dedicada a isso. Qual a importância de uma história pessoal bem contada para você? Acho que a primeira coisa é você mostrar a sua essência. Eu pensei um pouco se tinha partes da minha vida que eu não queria que as pessoas soubessem. Mas aí eu parei, pensei, eu falei, é a minha vida, é a minha história, eu não tenho que ter vergonha, eu tenho que me orgulhar do caminho que eu segui. Então, eu acho que é isso, é você contar a sua história com seus erros, com seus aprendizados, com os seus desafios, né, com as suas frustrações, e os seus sonhos. E sim, você poder, com isso, inspirar outras pessoas a assumirem a sua própria história. Para a gente encerrar, para você, Ana, qual é a história mais bacana e inspiradora do mundo? Tem alguma? Assim, uma história que eu gosto muito e que eu acho, para mim, é um exemplo, é a história da Malala. Como uma menina de 11 anos pode ter mudado a vida dela e de tantas outras, né? Ela, com 11 anos, escreveu um blog anônimo para a BBC. Com 15 anos, ela foi alvo de um atentado e aí sobreviveu e foi levada para o Reino Unido para ser tratada. E aos 17, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, para mim, uma história de determinação, de resiliência diante das adversidades, né? Da importância da educação, da igualdade de gênero, da coragem. E eu acho que isso me inspira quando eu penso, tem um dia difícil, né? Eu não tenho um dia difícil. Ela teve um dia difícil. Então, ela e pessoas que eu vejo no meu trabalho voluntário, essas sim têm dias difíceis. Então, essas pessoas É acho verdade. que nos inspiram a lutar por um mundo com mais igualdade, por um mundo com mais inclusão. E essa defesa da inclusão de todos, principalmente da mulher, que eu acho que é bem o que o livro trata, né? Essa questão de uma sobe e puxa a outra.
Eu acho que isso é uma coisa que me move muito. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história, por compartilhar ela com a gente. Sil, eu que agradeço. E mais do que contar a minha história, eu agradeço pela oportunidade de novo, Zé, ser uma das primeiras vezes aqui, check de primeira vez eu contar a minha história num podcast. Foi mágico para mim. Muito Num obrigada, super vídeo. significativo. Num vídeo, Num pois é. vídeo. Muito Que bom que obrigada. você curtiu e que seja o último também, que daqui a pouco ao vivo seja natural para você. Obrigada. Se vocês gostaram desse episódio, curtam aqui, assinem o canal, compartilhem e voltem sempre.